Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez eu estou aqui para dar sequência ao curso de eletromagnetismo, tá? Esta é a aula número 2, em que nós falaremos sobre campo e força magnética. Na aula anterior, nós estudamos a origem do campo magnético. Vimos que o campo magnético ele pode ser produzido por correntes elétricas e que intrinsecamente em materiais magnéticos o campo magnético está intimamente relacionado com o movimento dos elétrons, em especial com o seu movimento orbital e, mais especificamente ainda, com uma relação ainda maior com o seu spin, pois o spin possui uma íntima relação com o momento magnético e nós sabemos que a soma de todos os momentos magnéticos nos dá uma grandeza, que é a sua densidade volumétrica de momentos magnéticos, que é a magnetização. E a partir dela, nós podemos falar do campo de indução magnética do referido material. Hoje, nós daremos sequência ao nosso estudo falando sobre campo magnético uniforme e depois procurando investigar quais são os efeitos de um campo magnético sobre o movimento de uma partícula eletrizada, tá bom? Então, o que seria um campo magnético uniforme? Um campo magnético uniforme é um campo cujo vetor de indução magnética sempre vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos, tá? Isso significa que o vetor de indução magnética nunca vai mudar. Aqui nós temos 3 exemplos de campos uniformes, tá? Aqui é um campo uniforme direcionado para a direita. Aqui nós temos um campo uniforme que está saindo do plano daqui do seu computador, do seu celular, tá? E aqui nós temos um campo magnético uniforme que está entrando, tudo bem? Ótimo. Agora nós vamos estudar quais são os efeitos sobre uma carga elétrica quando ela está em movimento uniforme e incide na região de um campo magnético uniforme, tá? A gente já sabe que cargas elétricas produzem campos magnéticos, mas agora vale a pena investigar esse efeito diferente, que é a mudança na trajetória de uma carga elétrica quando esta incide em uma região onde existe um campo magnético uniforme, tudo bem? Então, é possível mostrar que se uma partícula eletrizada está incidindo com velocidade constante v numa região de campo de indução uniforme, surgirá uma força magnética cujo módulo é igual ao produto da carga com a velocidade, com o módulo do campo, vezes o seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Tudo bem? E se eu quiser descobrir qual é o sentido e a direção dessa força, para isso eu uso a regra da mão direita. E como é que eu faço isso? Eu coloco o meu dedo indicador no sentido da velocidade, o meu dedo médio no sentido do campo magnético e o meu polegar, ele me dirá qual é o sentido do campo. Se você estiver lidando com uma carga negativa, você usa a regra da mão direita e inverte o sentido, tá? A força magnética vai ser do sentido inverso ao sentido dado pela regra da mão direita, e isso se deve ao fato do sinal da carga ser negativa, tá bom? Só que a expressão mais geral possível é essa daqui, tá ok? Existem alguns casos particulares, como por exemplo, quando tu tem um caso onde a velocidade, tá, da carga e o campo magnético possuem a mesma direção. Então observa, tu tem o campo e a velocidade apontando no mesmo lugar. Nesse caso, a força magnética ela é nula. Por quê? Porque o seno de 0 graus é zero. Assim como se a velocidade e o campo magnético forem antiparalelos, o ângulo entre eles é 180 graus e o seno de 180 também é zero. Então, a força magnética, nesse caso, é nula. Outro caso particular importante é quando a velocidade e o campo de indução são perpendiculares entre si. Nesse caso aqui, como o ângulo entre eles é 90 graus,
sabe-se que a força magnética será máxima. Além disso, a trajetória da partícula será circular, porque quando você faz a regra da mão direita, a força sempre vai apontar para o centro e ela vai mudar a trajetória da partícula de modo que ela executará uma trajetória circular. Então, a força magnética será dada por essa expressão e nós podemos, usando a segunda lei de Newton, obter uma relação para o raio da circunferência, fazendo força resultante igual a força magnética, como a resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, a gente substitui, corta a velocidade aqui e isola o raio, e isso nos dá essa relação. Então, o raio da trajetória é igual ao produto da massa com a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Tudo bem? Outro caso particular é quando o ângulo entre a velocidade e o campo é entre 0 e 90 graus. Nesse caso, você pode usar o conceito de composição de movimento e dividir o movimento em duas etapas. Uma etapa paralela, onde o campo e a velocidade são paralelos entre si, e outra componente onde o campo e a velocidade são perpendiculares entre si. Então, tu tem uma composição de movimento dos dois casos anteriores. Então, tu vai ter uma velocidade paralela, que é v cosseno θ, e uma velocidade perpendicular, que é v seno θ. Usando a composição de movimento, a gente sabe que no movimento na direção do campo, não haverá força magnética, porque a velocidade e o campo serão paralelos. Consequentemente, você terá que a força magnética gerada pela componente da velocidade paralela ao campo magnético é nula. No entanto, se você observar na direção perpendicular ao campo, você terá um movimento circular, como vimos anteriormente, com o raio dado por essa expressão aqui. E se você for olhar para os dois movimentos de uma vez, compô-los e transformando em um só, você vai ter, ao mesmo tempo, um movimento circular uniforme em uma componente e um movimento retilíneo uniforme na outra. Ou seja, o movimento resultante é helicoidal e uniforme. Ou seja, a trajetória deste movimento consiste em uma hélice cilíndrica. Vamos agora resolver o seguinte exemplo. Um próton, carga Q e massa m, penetra numa região do espaço onde existe exclusivamente um campo de indução magnética B, uniforme e constante conforme a figura. Determine o módulo de B para que a carga lançada com velocidade v de módulo 1,6 vezes 10, 1 vezes 10 a sexta metros por segundo, descreva a trajetória circular indicada de raio 2. Tá? Aí ele dá a razão entre a massa e a carga, que é 10 a menos 8 kg por coulomb. Tá, pessoal? Toda vez que tu vai resolver um problema, a primeira coisa que tu tem que fazer é pensar no que ele quer no problema, tá? Ele quer o campo de indução magnética para que o raio seja este aí, tá? 2 metros. E para descobrir isso, o que eu tenho que usar? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar os dados do problema. Então, esses são os dados do problema. Você tem a velocidade, que é 1 vezes 10 a sexta metros por segundo, o raio, que é 2 metros, e a razão entre a massa e a carga, que é 1 vezes 10 a menos 8 kg por coulomb, tá? Então, onde a gente vai jogar essas expressões? Na equação do raio da trajetória, que nós obtivemos anteriormente, só que nós vamos isolar o campo magnético. Então, substituindo, o que a gente vai ter? Razão massa por carga é o quê? 1 vezes 10 a menos 8. Velocidade é 1 vezes 10 a sexta e o raio é 2. Então, fazendo essas contas, nós obtemos que o campo magnético é dado por 0,5 vezes 10 a menos 2 ou 5 vezes 10 a menos 3 Tesla. Isso responde o problema. É possível também calcular a força magnética sobre um condutor elétrico em um campo magnético uniforme. Ou seja, eu tenho um fio portando corrente e se eu jogo esse fio numa região onde tem um campo magnético uniforme, eu posso calcular a força magnética através dessa expressão aqui, ó, o produto do campo com o vetor de indução, vezes o comprimento do fio, o elemento do fio que está sujeito, vezes o seno do ângulo entre o campo e a seção do fio, tá?
Claro que para um fio retilíneo longo, usando a expressão anterior, nós obtemos que a força é dada por isso aqui, com o seu sentido dado pela regra da mão direita. Vamos agora resolver mais um problema. A figura representa um fio retilíneo estendido no plano do papel percorrido por corrente elétrica de intensidade I igual a 5 A no sentido indicado, imerso num campo magnético uniforme de intensidade igual a 0,5 Tesla. Caracterize a força que atua no trecho MN do fio de comprimento 30 centímetros devido ao campo citado. Claro, como eu disse antes, a primeira coisa que nós temos que fazer é anotar os dados do problema que estão aí, e aí a gente aplica na expressão para a força magnética. Como nós temos o caso particular em que o campo e a corrente são ortogonais, então a expressão se torna essa aí de baixo. Substituindo os valores, a força magnética será 0,75 newtons. Bem, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Bons estudos e até a próxima.